Presta atenção nisso daqui. Salmo de número 46. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Os últimos acontecimentos do que nós temos visto das guerras, daquilo que tem acontecido no mundo, às vezes nós podemos nos apavorar, nos desesperar, amedrontar. Às vezes o nosso coração treme, porque que situação dessa magnitude não nos deixaria desesperados? Uma situação dessa proporção, uma guerra como nós temos visto nos últimos anos e nos últimos dias, as ameaças de algo que pode virar mundial. Esses ataques que têm acontecido, Israel, Irã, Israel, Palestina, Palestina, Israel, agora Irã, Israel, isso nos amedronta. E pode ser que aconteça um colapso mundial. Só que nós não podemos esquecer que é na palavra de Deus que nós temos a palavra declarada do nosso Senhor. Se essa situação nos desespera, se essa situação nos abala, é porque nós temos esquecido de quem é o Deus que nós servimos. Se essas situações nos desesperam, é porque a gente esqueceu do que Ele mesmo falou. Nós precisamos olhar, sim, para essas guerras com um olhar de compaixão, de orar pelas pessoas que têm passado por essa situação, por essa guerra verdadeira, aqueles que não têm nada a ver, crianças, idosos, mulheres, homens, que têm sofrido os horrores da guerra. Mas olhar com olhar espiritual, com olhar de Deus, com olhar das Escrituras. A primeira coisa que eu preciso dizer para você é: essas coisas precisam acontecer. Quando a gente vai lá em Mateus, capítulo de número 24, em que o Senhor ele fala das coisas futuras, ele vai dizer o seguinte, versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhar, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. A gente, ao olhar o que Jesus está dizendo, ele deixa claro, isso é só um começo. Você pode olhar por uma forma ruim, dizer vai piorar, pastor. Vai ficar pior ainda. Jesus está dizendo, não é o fim, mas é o princípio das dores. Mas após o princípio das dores virá a grande tribulação e você pode dizer assim, pastor, então vai piorar? Vai piorar. Mas depois do princípio das dores, depois da grande tribulação, virá a volta do Filho do Homem. E ele virá para mais uma vez mostrar quem ele é. Não sei se você crê no arrebatamento da igreja. Não sei se você crê que ele vem nos buscar. Eu creio. Eu tenho essa certeza. Mas a Bíblia ainda diz que um dia todo olho verá e toda língua confessará quem é esse Deus. Quanto mais o tempo passa, mais esse dia está próximo de chegar. Mais esse dia está próximo de acontecer. Agora, ao passo que ele fala das guerras, dos rumores das guerras, que isso acontecerá, que isso virá,
que é o princípio para dizer Jesus está voltando. Para você que serve a Deus, para você que é crente, eu tenho uma palavra de esperança. É o Salmo de número 46. O Salmo que nós lemos. Nós precisamos nos agarrar em Deus. Precisamos lutar com as nossas armas espirituais. Precisamos permanecer firmes, porque Ele vem. Porque Ele virá. Os dias têm sido maus, os dias são maus e parece que vai piorar, mas nós não podemos esquecer quem é que está sentado em cima do trono. É aquele que o Salmo 46 diz que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que está contigo. Ele é refúgio para nos escondermos, para nos protegermos. Ele é fortaleza para estarmos prontos para a guerra. Mas a Bíblia ainda vai dizer o seguinte: não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem no meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem ainda os montes e se abalem pela sua braveza. Ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará desde o romper da manhã. A terra pode estar revolta, pode estar tremendo, abalada pelas situações dos últimos dias. Mas o nosso Deus não se abala, porque Ele é maior do que todas as coisas. E o versículo de número 6 vai dizer claramente o que nós estamos vivendo. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Aí, um lutando contra o outro, trazendo dor, sofrimento, destruição. Um querendo provar que é mais forte do que o outro. E enquanto os reinos se esbraveceram, lutaram contra si, lutam contra si, governos, governantes, presidentes, estadistas, ele vai terminar dizendo assim: e ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Só basta uma palavra do Senhor. Só basta uma palavra do Altíssimo para que tudo se cale, tudo pare. Ele continua com tudo no controle das suas mãos. Você não pode esquecer disso. E você precisa confiar em Deus. Só uma palavra de Deus é suficiente. Sabe, conforme o tempo vai passando, eu creio que a palavra de ordem será dada. Deus ordenará, o anjo tocará a trombeta. Ele vai vir para nos buscar. Mas lembre-se disso. Nada acontece na terra sem que Deus ordene ou dê permissão. Basta uma palavra dele para tudo isso se dissolver, terminar. Porque ele continua poderoso. Ali, espero que esse vídeo tenha falado ao teu coração, tenha falado à tua vida. Nós que servimos a Deus não podemos nos desesperar, precisamos confiar, tá bom? Ó, se essa palavra falou ao teu coração, à tua vida, não deixe de curtir o vídeo não, vai nos ajudar muito, tá bom? Se você sentir no coração também de enviar esse vídeo para uma pessoa que também precisa ouvir, que ela pode confiar no Senhor, compartilha, vai ser de extrema importância para essa pessoa e talvez nesse dia ela durma mais tranquila e em paz, tá bom? Olha, nós temos vídeos ao longo da semana, vídeos com temas específicos e também pregações da palavra de Deus, tá bom? Sou o pastor Leonardo e espero que Deus ele tenha falado com você através desse vídeo, tá bom? Fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.